meu nome é Priscila Lucena, nutricionista, e o assunto de hoje é seletividade alimentar. E o que é isso? Ela é caracterizada pela recusa alimentar, falta de apetite e desinteresse pelo alimento em si. Geralmente atinge crianças na primeira infância e com o tempo essa criança ela se restabelece o padrão alimentar dela, dura algum tempo, alguma fase da vida, mas em alguns casos ela perdura e continua a acontecer na segunda infância, pode chegar até a adolescência. Esse tipo de comportamento ele limita as relações sociais relacionadas à alimentação, como também pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Essa seletividade ela é acompanhada por birras, demora em comer, a criança tenta negociar algum alimento e pode acontecer de se o cuidador responsável daquela criança quiser mudar a alimentação e não oferecer aquela comida que ela é seletiva, que ela é acostumada, ela pode passar horas sem comer, sem reclamar de fome, com falta de apetite, porque aquele alimento ele não foi oferecido. E aí quando o cuidador volta a oferecer aquele alimento, ele come, mas ele tem uma recusa muito forte por determinados grupos alimentares. Muitas vezes, essas crianças ela têm uma aversão alimentar ou preferência a algumas cores de alimentos, algumas texturas, temperaturas. Muitas vezes as crianças rejeitam grupos alimentares inteiros. Tem criança que não consome de jeito nenhum proteínas, ou nenhum tipo de fruta, ou nenhum tipo de hortaliça, ou só come frutas de determinadas cores. Vejo muitas crianças consumir durante o dia alimentos que sejam amarelo, branco e bege. Rejeita alimentos com cores fortes ou texturas mais crocantes ou uma textura mais pastosas. Essas crianças elas têm uma certa aversão, uma sensibilidade sensorial a texturas diferentes daquela que ela não está acostumada. Isso prejudica muito a questão da relação familiar e na educação nutricional dessa criança. Muitas vezes essa seletividade alimentar vem desde pequenininha e às vezes os pais não percebem, acham que é uma dificuldade normal da transição, da introdução alimentar. Então como é que eu posso saber que aquela criança que é bebê muito pequena, ela é uma criança seletiva? Isso acontece quando ela tem uma tardia introdução de sólidos, tem também dificuldades na mudança da amamentação para outros líquidos ou da amamentação para comidas pastosas, tem uma variedade muito baixa de alimentos, tem uma alimentação diferente da família mesmo após os 2 anos de idade, não apresenta interesse nenhum quando outras crianças ou familiares, outras pessoas estão comendo alguma comida, são crianças que parecem não ter fome, dificilmente pedem comida, e não se interessa em prestar atenção no alimento enquanto está consumindo ele. E por que ocorre a seletividade alimentar? Quais são as causas delas? O ato de comer vai muito além de suprir o fisiológico que é a fome. Existe todo um contexto que envolve as causas de seletividade, como orgânicas, motoras, sensoriais, emocionais e comportamentais. Então vai muito do que aquela criança sentiu ou vivenciou ao ser oferecido aquele alimento. Se o alimento que ela comeu causou dor, ela tende a rejeitar aquele alimento específico ou até alimentos que se parecem na cor, na textura, no grupo alimentar e na temperatura em que foi oferecida. Tem também a rejeição a algumas texturas, tem crianças que não gostam de comidas mais pastosas ou sólidas, tem ânsia de vômitos, então se causa um desconforto àquela criança, ela tem muitas vezes dificuldade em engolir alimentos sólidos, então ela tende a rejeitar e tende a escolher aquilo que é mais familiar para ela. E aí ela rejeita completamente aquele alimento ou grupos alimentares. As consequências disso podem ser desde uma deficiência nutricional a sérios problemas de saúde. E muitas vezes a criança que tem seletividade alimentar não tem baixo peso, não tem um problema grave por causa daquela seletividade que ela tem de excluir alguns nutrientes do alimento, mas pode vir de forma sutil, como pele seca, uns cabelos fracos, uma leve queda de cabelo, uma dificuldade escolar, que muitas vezes a gente não consegue associar que está faltando algum nutriente porque ela excluiu algum grupo alimentar. E aí, descobrir que tem uma criança seletiva, o que devo fazer? A terapia da seletividade alimentar vai depender da idade e da particularidade de cada criança, podendo ser trabalhada individualmente ou em grupo, onde aquela criança vai ser inserida com outras crianças para aumentar os estímulos alimentares, para melhorar essa aceitação ao longo do tempo. Então,
Pode-se trabalhar a transição de texturas, cor, temperatura do alimento que aquela criança já gosta. Por exemplo, pega um alimento que ele aceita e aí vai trabalhando, vai transicionando para outros alimentos que são parecidos. Por exemplo, minha filha era uma criança extremamente seletiva. Ainda é até hoje, mas houve grandes melhoras. Mas na época da transição alimentar, eu lembro que ela não aceitava de jeito nenhum sopas, papinhas. Um belo dia, a gente saindo para se divertir, não levei alimentos e ela estava com fome. O que aconteceu? Eu peguei o que era mais prático naquele momento, o que era menos prejudicial a ela, que eram aquelas papinhas já prontas, e ofereci. Por incrível que pareça, ela gostou. E aí, chegando em casa, fui oferecer sopa e ela não quis. O que foi feito? Comprei alguns potinhos parecidos com aquelas sopas. Eu preservei a tarja e aí comecei a fazer sopinhas, passada no liquidificador para parecer com a mesma textura daquela que ela consumiu, porque naquele momento, creio que aquela papinha foi associada a uma coisa boa, onde ela foi passear. E aí ela só queria comer aquela papa, não queria comer uma sopa mais natural, que não fosse industrializada. Então eu coloquei nos potinhos, preservando a tarja. E aí, com os sabores parecidos com o que ela consumiu. E aí ela foi aceitando. Quando ela já estava aceitando aquelas sopinhas naturais no potinho de vidro, eu tirei a tarja e ela continuou comendo. Comecei a mudar o potinho de vidro para um potinho de vidro diferente daquele que ela já estava acostumada. E ela continuou comendo. Nisso eu ia mudando um pouco os sabores, mas que ficassem mais próximos e fosse transicionando a sabores diferentes. Quando ela já estava aceitando, então eu transicionei para um potinho diferente, de plástico em casa. Algum depósito em que ela já tinha o costume de comer. E aí até chegar o prato e ela aceitar. Depois foi mudando a textura daquela sopinha. E aí é que se faz essa terapia. Isso demora um tempo, não uma coisa rápida. Muitas vezes demora meses. E daí em determinadas situações, quando é uma criança seletiva extrema, pode demorar anos. Mas uma coisa que eu falo sempre aos pais, tenham paciência, não desistam. Porque se nada você fizer, então nunca vai mudar. Mesmo que a transição seja algo longo e demorado, algo de bom vai acontecer no final e vai ter sim sucesso. Outra situação que pode acontecer é que a criança ser sensível à textura de alguns alimentos ou até não conseguir tocar aquele alimento. Tem crianças extremamente seletivas que não conseguem tocar em algumas frutas, em alguns legumes, em algum tipo de alimento. E o que pode ser feito? É trabalhar isso de uma forma mais educativa, como se fosse uma brincadeira. Se ela não gosta de maçã, se ela não gosta de batata, pega aquela batata crua, faz um carimbo e vamos brincar para ela conseguir tocar e achar que é um brinquedo. Se ela não gosta de uvas ou de morangos, vamos fazer uma escultura ou um desenho com aquela fruta. E aí ela vai ter, sem oferecer para comer, ela vai conseguir tocar aquele alimento brincando. Se é algum alimento que ela não gosta que esteja cozido, vamos trabalhar ele cru. Se ela não comer macarrão, vamos pegar macarrão e fazer um colar, brincar, fazer continhas. Depois pega esse macarrão, cozinha, vamos trabalhar que ela toque aquele alimento cozinhado, para quando depois começar a oferecer, ela não venha mais ter nojo ao tocar e ela venha um dia conseguir colocar na boca e sim ele fazer parte da sua alimentação habitual. Então existem várias técnicas para se trabalhar na terapia de seletividade alimentar. E é importante que os familiares e as pessoas que convivem com aquela criança procurem um profissional capacitado para que isso seja trabalhado, para que futuramente não venha prejudicar essa criança, tanto nutricionalmente como fisiologicamente, no seu desenvolvimento, na escola. Então, estima-se que 25% das crianças tenham seletividade alimentar. E daquelas crianças que têm autismo, 67% a 89% têm essa seletividade. Então, é muito importante, principalmente em portadores de TEA, isso venha a ser trabalhado para evitar que venha a ter deficiências nutricionais que possam agravar a condição de quem tem autismo. Às vezes, aquele alimento que aquela criança consome todos os dias é o causador dos sintomas gastrointestinais e aquele alimento pode estar piorando também o comportamento daquela criança. E aí, você tem uma criança seletiva? Coloca aí nos comentários se você tem sim ou não alguma criança que tem essa seletividade alimentar. Se você acha que
esse vídeo pode ter te ajudado de alguma forma, curte e compartilha com outros familiares ou pais de crianças que têm essa seletividade para que possa ajudar eles também, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.